e um segundo volume de diversos planos setoriais, um deles é automação industrial. Eu gostaria de citar alguns objetivos, 2 objetivos apenas desse plano, que é bastante extenso. Objetivos de meta curto e médio prazo, onde um dos objetivos é criar uma base de desenvolvimento científico e tecnológico através da intensificação das atividades de pesquisa básica e aplicada e da integração das instituições universitárias, centros de pesquisas, indústrias e usuários. E uma das metas a médio prazo, uma delas é fomentar a formação de profissionais especializados no setor industrial através de entidades como o Senai, em atividades básicas, tais como ótica, mecânica fina de precisão e técnicas de material. Isso realmente está citado no plano que está sendo aprovado agora. E num outro objetivo, que é a articulação dos órgãos do governo, representantes de universidades, centros de pesquisa, representantes dos trabalhadores, dos empresários, para uma ação conjunta para o estudo e implantação de mecanismos que minimizam os impactos sociais negativos da automação no processo produtivo, tem uma meta a médio prazo, de intensificar e promover a realização de programas de reciclagem e reabsorção da mão de obra deslocada pela automação. Quer dizer, isto está previsto no Plano Setorial de Automação Industrial, que faz parte do planinho proposto ao Congresso Nacional, ora em debates. Obrigado. Bem, eu tenho a impressão que, como é o assunto principal do painel, eu tentarei fazer uma síntese do que nós ouvimos a respeito da formação de mão de obra. Em primeiro lugar, emulação da criatividade. Vimos que, crescentemente, a participação criativa, o raciocínio independente, que inclusive torna mais fácil o próprio cidadão fazer a sua educação independentemente, e uma parte que eu acrescentaria, que só é possível um retreinamento econômico, vamos assim dizer, com maior economia, no caso da formação principal ter sido feita em cima de conceitos básicos. Em outras palavras, um cidadão que não tem os conceitos básicos, fica muito mais difícil com a evolução científica e tecnológica você retreiná-lo, porque você terá que começar tudo de novo. Você pega o sujeito aqui e começa outra vez a ensinar os princípios de mecânica lá embaixo. Então isso é impossível. De forma que é primordial o ensino de conceito básico. Outro assunto que foi salientado é que a coisa tem que começar, não é a responsabilidade só de um segmento, né, tipo universidade ou Senai, tem que começar no primeiro e segundo grau, através de uma educação científica e tecnológica. E temos que resolver o problema se introduzimos ou não o computador nesse ensino de primeiro e segundo grau, e de que maneira. Outro aspecto é que no terceiro grau parece que não há dúvida, quer dizer, hoje o cidadão, principalmente nas áreas ligadas ao setor produtivo, engenheiro, por exemplo, é uma realidade. E nós estamos indo num compasso muito lento. E, finalmente, aprendemos que vai haver uma pressão, e isso daí deve refletir seriamente no Senai, sobre a formação e a reciclagem. Deverá ser haverá uma pressão crescente nessa nova arrancada para o desenvolvimento. E, finalmente, também salientado na fala de 2 dos participantes, que governo, empresa e sindicatos têm responsabilidade no processo. Ninguém vai resolver o problema sozinho. Quer dizer, os 3 têm que participar e provavelmente custos terão que ser compartilhados. Finalmente, eu só gostaria de acrescentar, e aí mudar para o debate com o público, apenas uma notícia sobre algumas experiências feitas com o uso de computador pelos jovens, e o que eu ouvi de um especialista em educação recentemente. A conclusão, pelo menos desse especialista, no momento, era o seguinte: é uma realidade, e até eu vou usar as palavras que ele usou, que os jovens estão curtindo o computador. Quer dizer, hoje a gente vê garotos de 12, 13, 14, 15 anos curtindo o computador, né? O número de
de crianças que estão manuseando essas máquinas é inacreditável. Muito mais nos Estados Unidos, na França, do que no Brasil, mas aqui também. Estão curtindo o computador. E as várias experiências que eles fizeram levaram à seguinte conclusão: talvez seja preferível não introduzir no processo formal de aprendizado, quer dizer, chegar, botar numa classe, vamos ensinar o basic, isso eles não curtem. O que eles curtem é pegar a máquina e aquilo ser um desafio. Ele não sabe nada, ele tem aqueles teclados, aquele negócio na frente dele, e ele quer mexer. E ele começa a descobrir sozinho o que ele pode fazer. Então parece ser esse a melhor maneira, é o seguinte: dá o computador para a garotada e deixa que eles curtam a maquininha, não tenta sistematizar a coisa, deixa eles exercerem um fascínio pela descoberta individual do que está atrás daquilo, a leitura de manuais, etc, etc. Bom, isso eu ouvi numa palestra, talvez de um dos participantes lá de Niterói, pode ser até uma opinião pessoal, mas é uma ideia. Bem, eu acho que sobre formação, e os participantes preferiam agora passar ao debate com a audiência, e nós faríamos isso então da seguinte maneira: quem quiser participar vai levantando a mão, eu vou tentar aqui guardar de cabeça a ordem dos que se apresentaram. Seria interessante então que o cidadão se apresentasse e fizesse a pergunta ou à mesa ou individualmente a um dos participantes, né? Se for uma pergunta tão ampla, então dirija à mesa, cada um dá a sua opinião, ou então é uma pergunta específica ao professor Hartner, ou José Luiz ou Gobato. O primeiro debatedor já se apresentou. Qualquer microfone está ligado, qualquer um deles, não? Ou não? Vai ligar, ok. Meu nome é Flávio, eu trabalho na Eletrobras, Rio de Janeiro. E eu gostaria de colocar uma questão aqui para debate, em função de muitas coisas que foram ditas em painéis e conferências anteriores a essa, e em função de várias coisas que foram ditas também, obviamente, durante esse painel, hoje de manhã. A gente ouve falar de criatividade, de atividades mais nobres, de envelhecimento do conhecimento transmitido num número de anos pequeno. O professor Luiz Gonzaga ontem foi enfático quando colocou esse problema de que o conhecimento transmitido hoje, mesmo o conhecimento tecnológico, envelhece rapidamente. É impossível a escola manter o profissional atualizado. Então, e eu não tenho ouvido falar de experiências educacionais. Eu acho que esse é um fórum bom para colocar, porque há vários profissionais que trabalham na área de treinamento e experts em educação. Eu não tenho ouvido falar de experiências com novas formas de educação que desamarrem as nossas amarras mentais, para que o cidadão saia da escola, ele aprendeu a aprender, quer dizer, ele sai da escola sabendo interpretar mais o universo que o cerca. Quer dizer, os nossos cursos hoje, em todos os níveis, primeiro, segundo e terceiro grau, pós-graduação, tudo, são cursos, basicamente, 90% do tempo é curso que eu chamo de balde vômito. Quer dizer, abre a cabeça do aluno, despeja um monte de informação ali dentro, e na hora da prova, ele tem que vomitar aquilo de volta para o professor. Não me parece ser, mesmo em laboratório, em oficina, não importa, não estou falando só de aula teórica. O nosso esquema educacional, aliás, a minha crença no ser humano, que é muito forte, vamos dizer, no lado bom do ser humano, é muito forte porque nós conseguimos milagrosamente sobreviver ao nosso próprio sistema educacional, que a gente sai de lá bastante deformado e ainda sobrevive, é quase que um milagre. Então, eu gostaria que essa questão fosse aduzida pelos painelistas ou por qualquer pessoa da plateia, quer dizer, o que é que se está fazendo, o que é que se pode fazer. Nós temos que criar novas formas, não é aula, não é oficina, não é laboratório. O Dr. José Luiz mencionou que se não trabalhar em equipe, e quem leu a história da Apple, né, da fábrica de microcomputadores da Apple, do Steve lá e tal, vê que realmente é uma coisa completamente diferente. Ele mencionou também que as pessoas que trabalham as crianças que estão aprendendo
usar computador, pensam, interpretam um universo diferente. Tem um livro sobre isso chamado Turing's Man. Em cada fase da evolução da humanidade, o homem procura interpretar o universo em função da tecnologia que ele possui. Isso é bastante claro. Então, quer dizer, colocar essa questão, porque não é concurso tipo apostila ou oficina ou nada disso, que a gente vai desamarrar as amarras mentais e inclusive, colaborar para diminuir o nosso dogmatismo cultural. Quer dizer, criar atitude crítica para combater a atitude dogmática tão característica de todos os brasileiros. Professor Hart. O problema levantado é um problema bem antigo e que preocupa os educadores de todos os níveis. A sociologia da educação não tem parado de debater esta função ambígua e ambivalente da escola em nossa sociedade, eu diria em todas as sociedades. Nós conhecemos e sabemos de todas as teorias, doutrinas, que afirmam que a escola ou a educação seria o instrumento de mudança social. Embora a prática mostre exatamente o inverso, como o senhor acaba de afirmar. Como explicar esta contradição? Então, os sociólogos, quando passam a analisar o processo da socialização, quer dizer, a introdução do indivíduo à sociedade, o fazem em perspectiva ou em retrospectiva histórica, desde que surgiu a humanidade como tal, eles verificam que a escola, como instituição que forma, que treina, é um fenômeno relativamente recente na história da humanidade. Durante a maior parte dessa história, os indivíduos foram treinados, formados informalmente, em contato, em convívio com o resto da sociedade, seus pares, sua família e mais tarde com toda a tribo, toda a organização. A escola surge, em certo momento histórico, quando o volume de conhecimento se torna tão amplo que não cabe mais, eu diria, dentro desse ramo, dentro desse quadro restrito, que seria a família ou o grupo de pares, do mesmo grupo de idade. Isso na Grécia Antiga faz mais ou menos 2.500 anos, e também nesta época a escola estava reservada apenas aos filhos da elite, que aliás se repete durante toda a Idade Média, em que escolas existiam do clero e para o clero, que formavam os quadros administrativos para os impérios, os reinos ou para as cortes feudais. Ensino público gratuito universal é uma conquista de mais ou menos 100 e poucos anos nos países europeus. Isso já mostra que a função da escola, muito mais do que mudar determinadas atitudes, comportamentos, ideias, é no sentido inverso, de fortalecer determinados padrões de conduta, valores e crenças, para dar continuidade à sociedade. É uma questão de sobrevivência da sociedade que precisa que os indivíduos sejam introduzidos nela, aprendendo de como se comportar, o que almejar, de que forma atuar e de que forma então se comportar para que haja uma relativa paz, ordem e equilíbrio social. De modo que a função primordial da escola, de todas as instituições educacionais, é o sentido de atuar para a perpetuação das estruturas sociais. Ora, por outro lado, sem dúvida alguma, está sendo provado pelo estudo, pela história da universidade, dos pesquisadores, das grandes figuras lá, que revolucionaram o nosso pensamento científico e tecnológico, que ela também é o campo onde surgem novas ideias. E o embate persiste, obviamente, enquanto a sociedade, sim, por um lado procurará manter esta ordem estabelecida e, por outro, reconhece a necessidade de mudanças. Essa ambivalência, como eu disse, ela está inerente, eu diria, ao próprio processo da evolução social da humanidade. Não? Eu diria, à medida que aumenta a complexidade do nosso sistema social, político e, sobretudo, econômico e tecnológico, e com isto surge uma divisão de trabalho cada vez mais acentuada, em funções, tarefas, hierarquias, etc. Claramente surge a necessidade de uma coordenação centralizada, senão não seria possível funcionar em sociedade.
Então, esta é uma tendência que chamaria centrípeta, que se verifica ao longo de toda a história. Quanto mais a sociedade se desenvolve, se torna mais complexa, maior se torna a necessidade de centros coordenadores. Tá? Mas esta tendência à coordenação centralizada vai contra a aspiração fundamental dos indivíduos, que é o da autonomia, da liberdade, desenvolvimento pleno de sua criatividade e personalidade. E a questão é exatamente saber onde que seria o caminho do meio, porque nós não podemos prescindir de uma certa coordenação, mas também não podemos abdicar do direito de cada um de nós e dos outros desenvolver-se plenamente. Isto pode significar que sistemas totalmente autoritários e que negam o direito ao indivíduo são inviáveis a longo prazo, como a história recente, tanto na União Soviética quanto na Alemanha nazista, tem demonstrado. Mas, por outro lado, também prova que todas as utopias de uma liberdade ilimitada, uma anarquia total, também não são viáveis. Então, nós teremos que esforçar-nos e implicar toda a nossa criatividade para que coletivamente cheguemos a soluções que, por um lado, mantêm as estruturas sociais em pleno funcionamento, mas em benefício realmente dos indivíduos, que pode ser uma receita muito abstrata, mas a única que no momento teria. Bem, eu acho que o professor Ratner respondeu a pergunta, então passaria a outra. Pois não. Estou sendo incompetente aqui nessa tecnologia que tá difícil. Não? É esse. Alô? Alô? Agora eu já vi como é que... Creio que a pergunta possa ser endereçada ao professor Gobato. Existe uma lei, a lei chamada Lei da Informática, bastante controvertida, atacada por uns e defendida por outros. Eu queria saber em que medida a legislação em vigor protege a indústria nacional e impede este desenvolvimento. Quer dizer, a sua exposição mostra que há uma acelerada mudança tecnológica no nosso parque industrial. Isto está sendo obtido apesar desta legislação ou realmente a legislação não impede o desenvolvimento tecnológico e a automatização? Eu poderia responder o seguinte: a lei de informática está em vigor, inclusive ela protege a indústria nacional. Agora a reserva de mercado realmente está em lei. A reserva de mercado estava em vigor antes, mas hoje ela está em lei, aprovada pela comunidade. E ela dá certos mecanismos de proteção às empresas que estão aí desenvolvendo tecnologia no país. Nós temos exemplo aqui, o Dr. José Luiz, que é da Elebra. Elebra é uma empresa que eu acho que nos últimos anos aí teve um crescimento a taxas que são fantásticas, porque toda essa economia de informática está crescendo quase a taxa de 20% a 25% ao ano, graças a isso à reserva de mercado. Bom, essa aceleração da automação que está acontecendo aí em todos os níveis organizacionais, porque o impacto maior da automação acho que não é tanto no equipamento de automação em si, na revolução organizacional que ela provoca dentro de uma empresa, certo? Está protegida pela própria lei de informática, porque a própria atividade de comercialização, a própria atividade de pesquisa e desenvolvimento, a própria atividade de importação de equipamentos, está toda ela protegida dentro da lei de informática. Bom, agora, como acompanhar, eu acho que essa é a sua pergunta, né? Como acompanhar e proteger
esta rápida evolução da automação. Várias empresas, eu não sei se o senhor viu que várias empresas estão já atuando nas áreas básicas de automação. Quer dizer, a primeira área básica da automação da manufatura é o comando numérico, que é o primeiro nível de automação em nível de máquina, é o comando numérico. Estamos já passando agora para a área de automação na área de projetos, os sistemas CAD. Já temos empresas agora com projetos de desenvolvimento no país, algumas que estão adquirindo tecnologia do exterior, que é uma forma de se desenvolver nessa área. A área de robótica também é uma outra área que está começando agora, onde as empresas estão realmente desenvolvendo. Temos 12 projetos com empresas de tecnologia própria, e só 4 foram aprovadas com compra de tecnologia externa. Então tudo isso está numa mesma massa, num caminho de desenvolvimento. Mas o mais importante disso tudo realmente é o conhecimento do processo produtivo. Quer dizer, o grande desafio agora, eu acho que é conhecer o processo produtivo e conseguir integrar esses equipamentos todos de uma forma homogênea, numa forma integrada de automação. E para isso precisa se conhecer o processo produtivo. Não adianta só nós sabermos montar placas, ou fazer um comando numérico, ou montar um computador, ou montar um robô, se nós não conhecemos, não dominarmos o processo produtivo, a aplicação daquele robô, daquela máquina ferramenta, ou daquele sistema de projeto a computador. Então o grande desafio agora realmente é a integração. A tecnologia de integração, é a engenharia, é o conhecimento, é o software. E isto está protegido na lei de informática. E essa proteção tem um período aí de 8 anos, essa reserva de mercado, vamos supor, e durante esses 8 anos o governo estará, com a ajuda de todas as empresas que atuam já nesse mercado, fazendo todo o possível para que a gente consiga alcançar um nível tecnológico tal para atingir o que a gente tem como meta, a competitividade internacional a nível de preço, prazo e qualidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Se me permite, gostaria de repeti-la, eu acho que eu não fiz corretamente a pergunta. Eu queria saber objetivamente se a legislação em vigor impede ou não o desenvolvimento na área de automação, de robótica. Porque aqueles que criticam a legislação dizem que o país está condenado a uma estagnação, que não conseguirá acompanhar o desenvolvimento mundial, não é? Eu pergunto se isto é verdade ou não. Olha, eu poderia dizer que isso não é uma verdade. A lei de informática realmente ela está protegendo a indústria nacional, a capacitação tecnológica do país. E certamente, somente com a reserva de mercado que nós conseguiremos atingir a capacitação nacional em qualquer área da área de informática. Quer dizer, e a legislação hoje em vigor, ela dá essa proteção. Quer dizer, eu não entendo como uma indústria que está crescendo a taxas de 20% a 25% ao ano, enquanto que o resto da economia cresce a taxas bem inferiores a essa, tá? Isso é a maior prova de que a economia de informática está crescendo, apesar de todos os entraves que nós tivemos que passar nesses todos os anos. Quer dizer, a indústria de informática ela está crescendo e a lei de informática está dando essa proteção. E essa legislação realmente está garantindo a reserva de mercado para essas indústrias, para essa capacitação nacional. Até prevendo recursos para a formação de recursos humanos e treinamento de pessoal. Isso está sendo agora regularizado dentro do âmbito da lei de informática. Eu acho que até o Dr. José Luiz, que é da Elebra, é uma das empresas que atuam na área de informática, que desse algum depoimento dessa. Eu realmente gostaria de falar alguma coisa sobre isso, mas como alguém que está vivenciando esse negócio praticamente desde o início. Eu diria que essa reserva de mercado seria praticamente a única forma de
de se abrir uma oportunidade para novas empresas atuarem no setor. Uma vez que nós não tivemos a oportunidade de aproveitar a janela da mudança de tecnologia, como foi bem lembrado aqui há pouco tempo, algum mecanismo extraordinário tem que ser criado para dar chance de uma plantinha, tá, sobressair dentro de uma selva. Mas, efetivamente, o que é que ocorre na transferência de tecnologia? O que ocorre numa reserva de mercado? Estava conversando com o Gobato um pouco antes da gente retomar a segunda parte, e eu acho que o mais importante é o seguinte: as empresas terem a oportunidade de pegar o bonde tecnológico mundial. Ou seja, quando a gente participa de uma transferência de tecnologia com empresas grandes, e a Elebra nesse ponto foi extremamente favorecida, porque ela não se ligou a apenas uma empresa, mas pelo menos a 5 empresas de renome internacional, brasileiros e pessoas que estão envolvidos em empresas nacionais têm a oportunidade de conviver, de acompanhar, de conhecer, de participar e de fazer parte de um clube internacional, que é o Clube de Empresas Tecnologicamente Desenvolvidas. Durante um período, nós convivemos com eles, nós aprendemos com eles, nós entendemos o que eles fazem. Na verdade, a gente passa a fazer aqui no Brasil coisas que eles fazem lá fora. O importante é que nós podemos gerenciar aquilo que está sendo feito aqui dentro e não somos teleguiados, certo? Por outro lado, é a única forma de empresas nacionais terem, tá, de, através da comercialização de produtos, gerarem recursos, tá, para que esses recursos possam ser revertidos em pesquisa e desenvolvimento. Uma empresa que está crescendo, ela tem que empregar pelo menos 5 a 10% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, senão ela está regredindo. Se não houvesse essa possibilidade de, a partir de alguma coisa consistente, existente, ser comercializada no Brasil, ter que, em primeiro lugar, decidir o que é o equipamento. Porque antes de se criar aqui no Brasil um grupo de pessoas que realmente dominam a tecnologia, que entendem o que estão comprando, tá, a gente acaba recebendo coisa imposta, porque não tem experiência de escolher aquele negócio. Então, o primeiro ponto, o ponto mais importante talvez em todo o processo, é não engolir goela abaixo coisas impostas, é saber escolher. Tá? O segundo fato é entender perfeitamente como é que funciona, tá? Ter a capacidade de gerar sistemas, como o Gobato lembrou há pouco. Tá? Esse é o segundo estágio. O terceiro é aquele, então, de saber produzir, de saber repetir aqui no Brasil aquilo que está sendo feito lá fora. E o quarto, talvez o mais importante, o culminante, é a partir daquele tempo que a gente teve a oportunidade de pegar o bonde tecnológico, tá? Sair desse bonde e realmente traçar o seu próprio caminho e continuar fazendo alguma coisa. Quer dizer, ninguém está estagnando numa tecnologia, tá? Reservando uma parcela do mercado a uma indústria nacional. Essa interdependência, o Brasil não é uma ilha no mundo, ele está intimamente ligado a outros países e a outras tecnologias. Isso não quer dizer que nós vamos estagnar no tempo, nós vamos progredir, vamos fazer parte de um grupo. Esse negócio não é localizado na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, é internacional. Nós, a partir de um determinado ponto, nós fazemos parte desse grupo, tá certo? E acompanhamos. Talvez, escolhendo melhor aquilo que é realmente importante e aquilo que é supérfluo. Por quê? Muitas novas tecnologias estão sendo introduzidas não por um motivo de necessidade do mercado consumidor, mas sim por uma necessidade de competição entre os produtores. Quer dizer, recursos estão sendo incorporados a sistemas não porque o mercado necessita dele, mas são recursos que, ao serem incorporados, tornam um produto mais palatável do que outro. E isso, então, gera um mercado. Isso não quer dizer que aqui no Brasil nós vamos esquecer isso, porque também o mercado brasileiro, quanto mais ele conhece, mais ele vai exigir. E mais exigindo, mais ele vai provocar dentro da empresa a necessidade de reinvestir e de gerar alguma coisa nova.
Só que é alguma coisa mais ligada ao mercado brasileiro. Agora, tem outro aspecto que não pode ser esquecido em hipótese alguma. O Brasil não é uma ilha isolada no mundo, eu volto a repetir. E, a partir do quarto estágio, seria aquele em que se passa a gerar coisas aqui no Brasil, as indústrias nacionais têm que se tornar competitivas em termos internacionais. E elas não podem ser tímidas a ponto de não participarem desse mercado internacional. Esse complexo de inferioridade não pode existir, tá? E muitas das empresas, e no nosso caso, foi um caso concreto, nós já participamos do mercado internacional através de exportação. Nós tivemos o prazer de participar com 46% do volume de exportação ano passado na área de informática. Por quê? Porque simplesmente nós não estamos intimidados com o mercado internacional. O mercado é suficientemente grande para empresas até pequenas, como seriam as empresas nacionais, acharem nicho de mercado, tá certo? Para entrar com seus produtos. Isso é uma forma, quer dizer, nos Estados Unidos, empresas começam a funcionar com 10, 20, 30 funcionários e tornam-se gigantes, quer dizer, a maior parte das empresas que hoje são expoentes no mercado americano começaram há menos de 5 ou 10 anos com muito pouca gente. Quer dizer, essa chance a gente está tendo e eu acho que isso é importante. O mais importante em tudo isso é hoje a gente ter gente jovem, gente sendo formada em universidades ou mesmo na indústria, falando a mesma linguagem que todos os técnicos do mundo inteiro falam. Eu acho que isso é a maior vitória que nós temos. E a grande chance da gente poder decidir aquilo que a gente quer e procurar aquilo que a gente procura. Veja, não existe, em hipótese alguma, uma independência americana. Nós continuamos a comprar volumes enormes de insumos, tá? E até de tecnologia. Por quê? Porque é um país evoluído, da mesma forma que compramos do Japão e compramos de empresas europeias. Mas nós sabemos onde buscar e sabemos o que nós queremos comprar. Eu acho que essa complementação eu queria fazer. Só estou de dar uma pequena complementação, 2 frases, o seguinte. Se dizem que se o nosso mercado é tão pequeno, se dizem que nós estamos caminhando para uma obsolescência tecnológica, por que tem tanta gente preocupada com essa lei de informática? Isso já é a resposta. O problema da reserva de mercado é, na realidade, em ser uma problemática bem mais ampla que a própria estratégia de desenvolvimento. Tem alguns que advogam o liberalismo clássico do século passado, quer dizer, abrir o mercado, entrada do capital, crescimento pelo aporte de tecnologia, capitais, know-how, etc. de fora, e há outros que simplesmente procuram, baseando-se na experiência histórica recente e atual, rever certas estratégias que não têm dado muito certo. No caso concreto, o problema é, o país claramente poderia desenvolver uma indústria de informática, abrindo as portas, mas provavelmente não chegaria a uma capacitação em termos de acompanhar o desenvolvimento tecnológico internacional que foi mencionado aqui pelos colegas. Quer dizer, poderia se transformar, na melhor das hipóteses, numa plataforma de exportação de peças e componentes, nunca chegando a deter a tecnologia completa. A prova disto é muito simples. Primeiro, se compara a quantidade de engenheiros ocupados da parte da indústria nacional de informática com a indústria transnacional de informática que atua no Brasil, se não me engano, a proporção é de 1 para 10. Há 10 vezes mais engenheiros nas empresas brasileiras do que nas empresas transnacionais aqui radicadas e que vendem e produzem certos artefatos da informática. Embora o valor das vendas é aproximadamente o mesmo. Então, em termos da capacitação de uma mão de obra nacional, é que é fundamental para o futuro do país, que os outros alegam que ficaria, enfim, irrecuperavelmente perdido, caso nós não abrimos as portas, exatamente o inverso é verdade. Através de uma indústria nacional nós poderíamos capacitar engenheiros, técnicos, pesquisadores. Obviamente também o problema da pesquisa é fundamental e felizmente parece haver uma mudança na atitude dos legisladores, porque na primeira lei o projeto do fundo de pesquisa tinha sido vetado. Quer dizer, isto é elementar. O segundo ponto é os fatos concretos
a favor de uma reserva de mercado são tão evidentes que não podem ser recusados para quem acompanha com mente aberta o que está acontecendo no mundo. No fundo, o protecionismo, sob uma ou outra forma, está sendo praticado pelo Japão, pelos Estados Unidos, pela Alemanha, embora as formas possam variar. Nos Estados Unidos chega ao ponto que o governo norte-americano proíbe os cientistas que trabalham na linha fronteira da informática ou telemática de comparecer em certos eventos, congressos, para fazer comunicações, de receio que esses conhecimentos possam ser apropriados pelos concorrentes, enfim, de todos os países do leste, do Oriente ou da Europa Ocidental. Na Alemanha, recentemente, foi criada uma campanha, e que parece ir de vento em popa, exigindo dos consumidores para que comprem produtos produzidos na Alemanha. Mas como? Isto no fim do século XX, depois de todas as leis e acordos do GATT e UNCTAD, mas é isto que está acontecendo. É um apelo para que se compre produtos nacionais para dar maior competitividade e mercado à indústria nacional, sobretudo nos setores mais avançados. No Japão é de longa data conhecido o apoio que o Ministério de Indústria e Comércio Internacional dá ao conjunto das indústrias engajadas em determinados programas setoriais. De modo que a reserva de mercado é apenas um instrumento dentro de uma estratégia que parte da premissa que num desses setores vitais para a soberania e a independência de uma nação nesse século e com certeza no século XXI, nós não podemos simplesmente descuidar, entregar à boa vontade dos outros o desenvolvimento desse setor. Muito bem, acho que também estamos com a pergunta bastante respondida. Vamos ver outro participante. Bueno. Vê se eu acertei. Bueno, da Volkswagen. Longo, aqui eu não sei propriamente uma pergunta, talvez mais uma preocupação. Está inserida aqui algumas perguntas e alguma delas realmente eu não espero que se tenha uma resposta precisa, será assim, deverá ser assim, mas ela é uma preocupação em função de muitas coisas que nós temos ouvido aqui nessa reunião da Resemp e também em outras oportunidades. Eu começaria da seguinte forma: como que uma sociedade tão heterogênea como o Brasil deveria enfrentar o problema dessas mudanças? Por exemplo, nós ouvimos ontem, aqui do Coronel Dietz, que dentro de aproximadamente 10 anos, tecnologias atuais, muitas das quais ainda não dominamos, já estarão obsoletas. Por outro lado, somos um país com cerca de 35 milhões de analfabetos e com uma dívida externa muito alta. E aqui eu faço um parênteses, estou mencionando o problema da dívida porque toda vez que se deseja implementar novas ideias, enfim, algo de novo, ela é sempre mencionada. Eu acho que o problema não é a dívida, eu acho que o problema é a gente se preparar para honrar e pagar essa dívida trabalhando e produzindo. Mas o fato é que ela está aí e ela é mencionada com frequência. Sabemos que a introdução dessas novas tecnologias representam um custo muito elevado, ou que seja custo financeiro, ou seja custo econômico, ou seja um custo social. O que deveríamos fazer? Começar pelas tecnologias que estarão ultrapassadas dentro de 10 anos, ou esperar que as tecnologias mais modernas estejam ao nosso alcance. Penso, portanto, que
o caso Brasil, o problema Brasil, é realmente um grande dilema. Será que a solução seria se promover desenvolvimentos diferenciados de acordo com os diferentes níveis de desenvolvimento regionais, correndo até o risco de aumentar esses desníveis, essas diferenças? Quais os passos, em que prazos essas mudanças deveriam ser processadas? Então isso aqui é quase que uma provocação que eu estou fazendo para uma reflexão, e como eu disse antes, eu não espero realmente respostas precisas, apenas para que a gente pudesse refletir e pensar. O Peri está dizendo que eu estou querendo aqui um plano nacional de desenvolvimento. Eu só posso tentar encaminhar alguma reflexão a respeito das colocações, por sinal, muito bem feitas pelo senhor, e que se refere ao desafio que uma sociedade como a brasileira enfrenta, com uma grande parte de sua população ainda no estágio pré-industrial, analfabeto, iletrado, sem formação profissional nenhuma, expulso muitas vezes do seu habitat natural, de suas atividades produtivas, como é o caso dos boias-frias, agricultura, e que não tem chance, pelo menos a médio prazo, de serem absorvidos pelo setor urbano, mas também não tem chances de voltar às atividades agrícolas, e por outro lado a presença de empresas altamente capital e tecnologia intensivas e que procuram acompanhar o ritmo dos centros mais dinâmicos do mundo. Este fenômeno contraditório faz parte, eu acho, de nossa existência dos últimos 200, 300 anos, quer dizer, em que o mundo realmente se desenvolver ao longo de linhas diferentes e contraditórias, o que tem sido chamado pelos estudiosos de desenvolvimento combinado, que não elimina os bolsões de pobreza e de atraso, mas ao mesmo tempo há avanços muito espetaculares, como aliás energia nuclear, conquista do espaço, própria informática comprova. E qual deve ser a atitude então de um país que enfrenta os dois problemas? Não é apenas um, como digamos nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, que procuram manter-se competitivos uns com relação aos outros. E diversas respostas têm sido apresentadas nesses últimos 20 anos, diria, em que cada uma delas tem constituído objeto de polêmicas, de tentativas, de ensaios, de erros, e que hoje talvez fosse possível fazer um certo balanço. Mas para discursar sobre toda essa gama, eu precisaria consumir muito mais tempo do que o moderador certamente colocaria à minha disposição. Mencionarei apenas uma, que teve sua origem na Inglaterra e nos trabalhos do Dr. Schumacher, quando criou o Intermediate Technology Development Group, o Grupo de Desenvolvimento de Tecnologia Intermediária, e que ele chegou à conclusão que para os países que enfrentam os problemas básicos de eliminar a pobreza, teria que ser adotada uma tecnologia mais mão de obra intensiva, simples, talvez a certo ponto tradicional, porque essas tecnologias ocupam mais mão de obra, criam emprego e, portanto, garantiriam uma sobrevivência física de milhões e milhões de indivíduos, não somente na América Latina, mas na África, na Ásia, etc. E essas ideias foram divulgadas amplamente no livro que provavelmente todos conhecem, aqui foi traduzido com o título O Negócio é Ser Pequeno, mas que o Dr. Schumacher dava o título Small is Beautiful, querendo significar com isto algo mais do que um conceito puramente econômico, quer dizer, a necessidade de pequena empresa, mas a ideia de que dentro de uma organização em escala e dimensões humanas, o indivíduo se sentiria muito mais à vontade, porque conseguiria, de alguma forma, conhecer, identificar-se e colaborar com algo que ele dominasse, e que não seria exatamente o caso nas grandes organizações em que o indivíduo se perde, um mero parafuso, um número. Mas a ideia do Dr. Schumacher, que aliás esteve aqui uns 10 anos atrás, a nosso convite, no primeiro Seminário Nacional sobre Tecnologia, depois evoluiu
em suas ideias. Ele tentou combinar essa receita puramente econômica de pequenas empresas de tecnologia, mão de obra intensiva, com toda uma filosofia de estilo de vida, e que ele achava que devia impregnar profundamente os planos de desenvolvimento, o chamado terceiro mundo. Uma filosofia que procurasse desenvolver no indivíduo atitudes para ser algo e não apenas essa corrida atrás de objetos materiais, de ter coisas, não? Que Erich Fromm também dizia, o ter e o ser. Não? Mas esses são apenas, eu diria, alguns spotlights, não? Iluminação sobre ideias que afloraram sobre a temática. Mas, na realidade, se coloca de uma forma muito concreta o problema de tecnologias apropriadas. O que não significa, hoje em dia, depois de 20 anos de experiências, a volta ao passado, mas tecnologias apropriadas em função das necessidades, condições e possibilidades de uma sociedade em determinado momento histórico. Então, nesse sentido, acho que há ainda muito espaço. Por um lado, desenvolver tecnologias de ponta, as mais avançadas, que seriam as apropriadas, porque outras não há, se nós queremos manter nossa competitividade no mercado internacional, mas há muito espaço em outros setores para desenvolver tecnologias apropriadas e que não fôssemos mais sofisticadas, entretanto, dadas nossas condições financeiras, humanas, materiais, provavelmente produziríamos melhores resultados a curto, médio prazo. O que viria depois, obviamente, ficaria em aberto. Daria 2 ou 3 exemplos apenas. Não? As necessidades humanas básicas são as mesmas para todos os indivíduos, independentemente de raça, classe, religião, cor, região que vivem. A forma como essas necessidades são atendidas, obviamente, variam de acordo com, enfim, a renda dos indivíduos, sua classe social, seu status. Em termos concretos, quando pensamos no problema habitacional, não? Que é um dos problemas mais graves neste país e em muitos outros terceiro mundo. Ele pode ser atendido por uma tecnologia altamente sofisticada, mas que nunca vai resolver o problema construindo edifícios como estes, altamente sofisticados, com alumínio, com vidro, fumê, com cerâmicas, com mármore, com enfim, aço na estrutura. Esse pode construir a base de tijolo, cuja matéria-prima existe em abundância, areia, gesso, cal, madeira, e que serviria certamente em termos de conforto tão bem quanto esses edifícios que, enfim, povoam nossas grandes cidades e que no inverno são desconfortáveis porque são frios e têm que ser aquecidos, portanto um gasto de energia que importamos por enquanto, e no verão exigem ar-condicionado porque não são confortáveis, não se pode trabalhar, exigem outro gasto em energia, portanto gasto em divisas. É um exemplo apenas de uma tecnologia apropriada que os nossos arquitetos, em sua grande maioria, desconhecem, mas que valeria a pena desenvolver. Poderia dar outros exemplos a mais, mas acho que esses já levam, porque senão eu vou monopolizar o tempo. Como moderador, eu vou completar mais alguma coisa. Dentro dessa linha, realmente tem sido, professor Hartner, até a proposta de um desenvolvimento autossustentado. Quer dizer, ao par do desenvolvimento de tecnologias de ponta, como o professor falou, e cuja não existe alternativa, porque não, é ela ou nenhuma, né, para você continuar competindo. E essas 6 necessidades básicas que o professor aludiu, eu acrescento 6, né, que é morar, vestir, comer, locomover-se, estudar e ter saúde, seriam capazes de fazer um desenvolvimento autossustentado, sem grande dependência externa, sem grande sofisticação tecnológica e com possibilidade de ser sustentada pela poupança interna. Bem, eu não estou falando nada de novo, porque se você olhar uma análise que o BNDES fez sobre os investimentos da economia brasileira, acho que foi em 77, ele aponta isso, em 77. E me parece que essa ideia está contida no programa dos maiores partidos políticos nacionais. Agora, não sabemos se isso vai ser, se fica na retórica ou se ele atinge a realidade, mas é uma saída para essa problemática que você apontou. A gente vai tentar ainda conseguir alguns pontos sobre o que você falou com a participação do Dr. José Luiz. Eu queria somente fazer um comentário
que eu acho que por diversas vezes a gente escuta falar, mas realmente eu acho que é oportuno a gente focalizar um pouco. É a respeito de quanto custa, tá certo? Criar uma indústria ou desenvolver uma tecnologia. Essa oportunidade que a gente teve durante esses anos de conviver com empresas fora do Brasil, principalmente americanas, nos deu um enfoque completamente diferente de empresas de tecnologia de ponta. O mais comum, obviamente não vamos aqui considerar gigantes internacionais que pela própria inércia, pelo próprio peso, tem toda a infraestrutura para desenvolver aquilo que bem entender. Mas é interessante notar que, principalmente nos Estados Unidos, empresas que estão gerando tecnologia, que estão gerando, digamos, coisas inéditas, são empresas muitas vezes formadas por apenas 5 ou 10 pessoas. Essas pessoas se organizam, levantam capital junto aos capitalistas, chamados venture capitals, e começam a desenvolver alguma coisa. Muitas das vezes, e muitos dos desenvolvimentos que hoje a gente vê, e há pouco ainda foi citado o próprio caso da Apple, são empresas que nasceram no fundo de quintal. Obviamente, elas tiveram a oportunidade de ter aquela janela em que eles puderam entrar exatamente no segmento que estava faltando. Mas o importante, o que eu queria mais realçar é o seguinte: o capital é importante, é muito importante. Existem capitalistas no Brasil que estão dispostos a aplicar esse capital num desenvolvimento, num setor tecnológico e, digamos, num segmento industrial que eles visualizam como sendo o de maior crescimento e que realmente é o de maior crescimento em termos de Brasil e até em termos de mundo. Mas nem tudo depende exclusivamente de capital. Capital é importante, mas não é só o que é importante. E grande parte daquilo que é necessário em termos de Brasil, não depende tanto do capital como se apregou aí por fora. Obviamente, existem outras coisas que a gente tem que olhar e dizer, olha, simplesmente isso daí eu não tenho condição de desenvolver, porque não tem escala, porque eu não tenho dinheiro, mas pelo menos eu sei aonde buscar, sei o quanto eu tenho condição de pagar, eu sei quanto que eu devo pagar, tá certo? E posso, inclusive, chegar a especificar para quem produz exatamente aquilo que eu preciso. Eu acho que é esse domínio, eu acho que é essa, vamos dizer, essa postura que é importante. Eu acho que só queria complementar esse aspecto. Então, consideramos respondida a pergunta. Mais algum debatedor? Pois não. Dois. Eu vou apertar assim. Tudo isso é muito empolgante, né? Eu queria fazer uma colocação mais pelo lado da oportunidade do que do lado da crise, né? Do lado das dificuldades. Para perguntar ao professor Gorbato, se existe, e se existe, qual é esse número, do ponto de vista do Ministério da Ciência e Tecnologia, da SEI, qual que é a relação que vocês estão enxergando nesse horizonte próximo aqui no Brasil, da relação emprego, desemprego versus uso de tecnologia? Qual é o número que vocês enxergam, olhando do ponto de vista da oportunidade? E se vocês têm esse número, né, quer dizer, qual é a perspectiva de emprego na economia, desemprego versus o impacto da automação? Se, afora essas intenções, as grandes intenções, como a que você se referiu, está chegando ao Congresso, a discussão de informática, do Platin, essas discussões como essas aqui, né? Afora isso, em termos mais práticos, né? A gente tem uma urgência, a urgência da tecnologia, muito bem colocada por você, empolgante mesmo, como a urgência que o professor Rachner colocou de que nós tratemos dos milhões de desempregados, etc. Tá? Então, nesse contexto, assim, se vocês já devem ter calculado qual que é o impacto sobre o emprego. E sendo assim, que medidas efetivas a gente está vendo sendo tomadas no âmbito do governo, que a gente possa enxergar com mais clareza
e cada um se posicionar e ver qual que é a oportunidade, transformar isso numa oportunidade para cada um no seu campo de atuação, fazer alguma coisa. Olha, eu vou tentar responder a tua pergunta. O problema do impacto social na automação, esse interesse pelo impacto social da automação está começando agora. Tá? O próprio empresário, o próprio trabalhador, tá? O próprio governo estão agora realmente discutindo o impacto social da automação. A automação nós já vem aí atropelando há bastante tempo. Justamente agora que nós estamos preocupados aí, fazendo os trabalhos que têm aparecido aí na área de impactos sociais, são trabalhos que, como uma última reunião que nós fizemos do grupo de assessoramento da automação da manufatura da RACEI, são verdadeiros heróis aí, o Tauília, da UFRJ, o IPEA tem feito trabalho nesse sentido, a SEI tem feito alguns trabalhos, mas é justamente agora, a partir da instituição do CONIN, que está tendo realmente uma preocupação bastante grande no impacto social da automação. No caso da automação bancária também, com a Comissão Especial de Automação Bancária, esse assunto do impacto social na automação bancária que também é grande, tá? Eu acho que os impactos são maiores nessa área do que na automação industrial. Eu que sou da automação industrial estou tentando diminuir, quem sabe, a automação industrial, mas os impactos da área comercial, bancária e serviços, o impacto é muito grande. E o que tem que ser feito o que vem sendo feito nessa área? Realmente nós estamos começando nessa área de impacto social. A nível de CONIN, na última reunião do CONIN, no dia 30 de setembro, por sugestão do ministro Pazianotto do Trabalho, foi constituído uma comissão permanente a nível de CONIN, com todos os ministros, uma comissão de alto nível, uma comissão permanente para a discussão dos impactos sociais da automação. Essa comissão já está formada, está começando os seus trabalhos agora, e a nível de CONIN ela será permanente. Então já é um grande passo a nível de estudo dos impactos sociais. Numa última reunião, a SEI tem 2 grupos, na área da automação industrial, a SEI tem 2 grupos de assessoramento, que quem fazem parte desse assessoramento é a própria comunidade. Nós temos um grupo que chama-se Grupo de Assessoramento da Automação da Manufatura. E desse grupo fazem parte o Ministério do Trabalho, o MEC, o DIEESE, o Conselho Nacional, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, o CNI, DIEESE e outras entidades, são quase 20 entidades. E na última reunião, no dia 14 de outubro, agora 2 semanas atrás, foi sugerida uma criação de um grupo de trabalho sobre dados estatísticos na automação industrial. Foi levantado, inclusive, pelo representante do Ministério do Trabalho do DIEESE, o problema das novas ocupações que apareceram a partir da automação industrial. Hoje não é mais, quem sabe, o operador de uma máquina mas sim, quem sabe ele se tornou um programador de um comando numérico de uma máquina ferramenta. Em termos de levantamento estatísticos, para se realmente estudar e avaliar estatisticamente o deslocamento da mão de obra, nós temos que nos preparar para isso. Então realmente foi criado esse grupo há 15 dias atrás, para tentar, junto com o IBGE, que faz parte desse grupo, SEI, Ministério do Trabalho, MEC, IBGE, SENAI, inclusive faz parte do grupo, DIEESE, CNI e outros, para tentar levantar as novas ocupações que surgiram a partir do impacto da automação industrial e começar a incluir essas novas ocupações nos censos, nos levantamentos estatísticos que são feitos junto ao IBGE, justamente para poder avaliar o deslocamento de mão de obra e como está ocorrendo esse deslocamento de mão de obra. Então, as medidas eficazes estão sendo tomadas realmente agora. Em termos de planinho, em termos de plano setorial de automação industrial, ele é um plano essencialmente técnico, fala de controle de processo, automação, manufatura, computador, CAD, robô, indústria automobilística, eletrônica embarcada e tudo isso. Mas lá no seu último objetivo, tá? Ele, quando fala, eu vou repetir de novo, articulação dos órgãos de governo, representantes de universidades, centros de pesquisa, representantes dos trabalhadores e dos empresários para uma ação conjunta de estudo e implantação de mecanismos que minimizam os impactos sociais negativos da automação no processo produtivo, tem 3 metas, tá?
uma curto prazo, que significa 1 ano a partir da aprovação do Congresso, uma de médio prazo, 3 de médio prazo, que significam 3 anos a partir da aprovação do Congresso, e uma de longo prazo, que significam 6 anos a partir da aprovação do Congresso. Então, 2 metas a curto prazo, quer dizer, 1 ano, que está se propondo no plano de automação industrial, são as seguintes: avaliar os impactos sociais da automação nos diversos setores produtivos, porque os impactos no setor têxtil não são os mesmos dos impactos do setor de calçados, não são os mesmos do setor automobilístico, não são os mesmos no bem de capital. Então, realmente, nós queremos avaliar os impactos sociais nesses diversos setores produtivos. Outra meta a curto prazo, e se meta tem que ser cumprida, porque a comunidade e o Congresso vão cobrar essas metas dentro dos seus prazos. A outra meta a curto prazo é estudar as formas de participação do trabalhador nas decisões da automação dos processos produtivos. Isto não é um plano da SEI, isso é um plano que foi realizado em conjunto com 16 ministérios e 8 associações de classe que têm assento no CONIM. Então não encare isso como um plano da SEI, é um plano de governo. Como meta a médio prazo, que são 3 anos, tem três metas. A primeira meta é promover a realização de programas de reciclagem, reabsorção de mão de obra deslocada pela automação, já falei isso antes. A segunda meta é aperfeiçoar a legislação trabalhista de forma a proteger o trabalhador no processo de automação e garantir sua participação nas decisões sobre esse processo de automação. E a terceira meta, a médio prazo, é criar mecanismos de participação do trabalhador nos resultados do aumento da produtividade obtida com a automação. E uma última meta a longo prazo, bastante genérica, porque são 6 anos, né? Apenas é um desejo de consolidação da implantação desses mecanismos. Então, nós estamos começando agora, realmente, nesses impactos sociais, mas isso está proposto no plano, será discutido pelo Congresso Nacional e será cobrado, porque se aqui está colocado como meta a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, cabe à comunidade cobrar a realização dessas metas. Eu acho que o problema de impacto social está agora sendo proposto e debatido a nível nacional. Mas eu vou repetir as palavras do coordenador aqui do debate, que inclusive ele ressaltou que não vai haver medida de impacto social, de qualquer mecanismo que minimize isso, se não houver realmente um trabalho conjunto entre o empresariado, os trabalhadores, os sindicatos e o governo. Mais algum participante? Pergunta também, parece, esgotou. Bem, acho que não tem mais... o professor Raquel falava apenas a respeito do problema emprego-desemprego. Não há dúvida alguma que o chamado progresso técnico ao longo da história tem causado desemprego nos setores que foram diretamente afetados. Isto foi muito bem ilustrado quando o Dr. Longo disse que apenas 2% da população ativa nos Estados Unidos se encarrega de produzir alimentos, não somente para alimentar 240 milhões de americanos, mas metade do mundo subdesenvolvido que recebe alimentos para a sobrevivência, uma ou outra forma, do governo dos Estados Unidos. Portanto, é impossível deter esse progresso técnico, e o problema é de que forma nós vamos lidar com o problema. A nível de empresas, já foi mencionado de tentar, enfim, preparar os indivíduos, reciclá-los, e à medida que a empresa expande suas atividades, ou o setor como um todo expande suas atividades, uma boa parte desses contingentes liberados pelo chamado progresso técnico poderão ser reabsorvidos, à condição que tivesse uma qualificação necessária. Certo? Agora, sempre sobram grupos, contingentes que não serão absorvidos imediatamente ou mesmo a curto, médio prazo. Este é um problema que afeta toda a sociedade. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos e continuar na corrida atrás do progresso técnico. Daí se impõe uma série de medidas a nível da legislação trabalhista. A primeira dessas medidas seria reduzir a jornada de trabalho. Afinal, 48 horas na indústria não é uma coisa ditada nas leis do Monte Sinai, pela Bíblia. Não? Ainda no século passado, se trabalhava na Europa, em média, 3.000 horas por ano.
que significava, em média, não sei, 60 e poucas horas por semana, sem férias. Hoje se trabalha muito menos de 2.000 horas nos países europeus. Em alguns países chega a 1.600 horas apenas por ano. Então, mostra que existe a possibilidade de uma redução do tempo de trabalho, abrindo como isso oportunidades de trabalho para mais gente. Óbvio, a questão se coloca quem que vai absorver os custos. Mas a indústria japonesa, de uma ou outra forma, mostrou que também isto é possível. Quer dizer, isto nos leva de volta ao pacto social que aqui foi mencionado, e que realmente teria aqui o primeiro desafio concreto. Não? Quer dizer, claro que a informatização da sociedade, neste fim do século XX, traz consigo, pode trazer uma série de benefícios, como também pode trazer uma série de males. Depende muito de nós, de nossa capacidade de antecipar e de tomar medidas adequadas. Um estudo, um grupo de pesquisas encomendado pelo Clube de Roma, concluiu, intitulou seu trabalho com o seguinte termo: microeletrônica e sociedade, para o bem ou para o mal, deixando em aberto qual será o uso que será feito dessas novas e maravilhosas tecnologias. Nós também temos a opção entre o bem e o mal, e o bem, sem dúvida, significa estender as vantagens para quanto mais membros dessa sociedade, porque de outra forma se concebe dificilmente um verdadeiro progresso social. Nós todos, enfim, nesses últimos tempos, começamos a pensar mais e mais numa sociedade aberta, pluralista, enfim, democrática. Ora, será impossível numa sociedade democrática em que mais da metade da população será reduzida, na melhor das hipóteses, uma atividade monótona, repetitiva, automática de executar, sem possibilidades de acesso à informação, aos conhecimentos, para também pensar, para também gerar informações. Então, isto recoloca em pauta a discussão do sistema educacional, não? Seu alcance, enfim, seus métodos para capacitar a toda a população, não somente de fazer as coisas, mas também de pensá-los e participar de uma forma ativa nas decisões que afetam seu próprio destino. Então, agradecer aos participantes aqui da mesa, os debatedores, e retornar a coordenação aos patrocinadores do evento. Gostaria de reciprocar o agradecimento em nome do Senai e em nome de todos os participantes desse seminário, aos nossos panelistas, ao nosso moderador, e realmente encerrar o trabalho de hoje trazendo a lembrança que recentemente Isaac Asimov, esse monstro sagrado da ciência-ficção no mundo, lembrava exatamente esse problema de que vai haver um parto doloroso, vai haver um problema, vai nascer uma nova era. Eu acredito com ele também que nós teremos esse caminho aberto para nós. Muito obrigado a todos.